Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Me perdoe, já cedo. Esse é o canal DRM, o canal do Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e você está no nosso canal. Eu quero agradecer, pessoal, já de início, as pessoas que se inscreveram ontem no nosso canal, né? Várias pessoas se inscreveram no nosso canal ontem. E eu sempre fico muito grato, você que está sempre chegando para aqui, sejam bem-vindos. Você também que, através das pesquisas, chegou ao nosso canal e está se juntando a nós, né, nessa procura, dessa busca da verdade. Então, todos vocês sejam bem-vindos. Eu espero que eu venha transmitir para todos vocês aquilo que você deseja no seu coração. Hoje é sexta-feira, um dia abençoado pelo Altíssimo, né? E nós temos aqui uma palavra de fé para todos vocês. Uma palavra que vai contrastar com tudo aquilo que acontece aí na humanidade. Como eu havia prometido, nós vamos falar sobre sereias. Você acredita que sereia existe? Poxa, nós estamos no ano 2020 e você está falando em acreditar em sereia? Antes de eu falar desse assunto sereia, ontem eu conversei com um amigo. O amigo Thales, né? Ele é formado em geofísica, alguma coisa sobre geólogo. Ele é formado, está se formando agora, se não me engano, acho que na Estácio, se eu não me engano. Ele está se formando. E nós estávamos conversando sobre terraplanismo, ou terra-ovo, a NASA. E é interessante notar, pessoal, que eu fiquei percebendo e eu olhei para ele, né, como as pessoas elas preferem acreditar na ciência, né, do que acreditar nas Escrituras Sagradas, mesmo adulterada, né? A Escritura Sagrada e os livros apócrifos, eles formam um compêndio, pessoal, de livros que a gente só consegue enxergar e encontrar a verdade se nós pesquisarmos, né? Eu enviei um vídeo para ele e ele falou que a teoria de Newton é a teoria mais verdadeira que tem no mundo, né? Mesmo explicando para ele, mostrando para ele por A mais B que não era isso, mas a parte boa da história é que ele tem uma confiança num Deus Altíssimo. Isso ele tem a confiança, não em Arro, tá, pessoal? Ele crê que existe um Deus que criou tudo isso. Assim como no livro de João, no capítulo 3, nós vamos ler essa história para vocês e já vamos falar da história da sereia, né, para você entender porque o início é importante. Vamos lá? Vamos ler comigo? Você que tem Bíblia na sua casa aí, eu gostaria que você fosse ler comigo. O que isso tem a ver com sereia, Denilson? Eu vou já te explicar já. Olha só. Tá aqui. Você sabe que esse nome Jesus é um nome romano, né, pessoal? É um nome que foi criado pela Grécia e pela Roma. O verdadeiro nome desse personagem que a Bíblia descreve, ou a Escritura descreve, o nome dele é Yahushua, não Jesus. O nome dele é Yahushua, não é Jesus, não é Yeshua, não é Emanuel, não é Jeová, não é Hashem, não é Jiré, não é Ravé, não. O nome do Salvador, aquele que veio ao mundo e deu a sua vida, se chama Yahushua. Não é hebraico esse nome, tá? Não, aliás, esse nome é hebraico e não é árabe, né? Que as pessoas ficam pensando, pô, esse nome deve ser árabe dele, isso não. Yahushua quer dizer salvação no hebraico antigo. Yahushua. Os nomes de todos os filhos de Yahushurum teria que estar no nome de todos os filhos, não de Israel, tá, pessoal? E Israel também não é um nome inventado, tá, pessoal? O nome é Yaakov, o nome daquele filho das 12 tribos, que teve 12 filhos, se botou 12 tribos, o nome dos filhos dele, Jacó. Ele lutou com um anjo, que também não é anjo, é difícil falar sobre isso, é um ser celestial, vou colocar ser celestial. Eu devo falar as coisas normais aí, pessoal, para que aquelas pessoas que já leem a Bíblia. Quem quiser mais esclarecimento, a gente pode te adicionar no nosso grupo do WhatsApp. E nesse grupo a gente vai tentar, eu espero que vocês não fiquem escandalizados, e esse grupo também não é para discussão.
Nós vamos colocar as pesquisas para você e você vai lá e pesquisa. Se você quiser acreditar, beleza, pessoal. A pesquisa está aí, o livre-arbítrio é para todos. Tá bom? Tá certo assim? Não é briga não, o Edenilson não está brigando com ninguém não. Deixa eu ler essa passagem aqui, eu quero que você leia também. Está escrito assim, olha só. Jesus instrui Nicodemos. Presta atenção. Para o que você estiver fazendo aí e ouça o que eu estou falando. Olha só. Havia um homem fariseu, então ele era fariseu, hein, pessoal? Quem eram os fariseus? Eu vou fazer um vídeo só sobre os fariseus. Os fariseus, nessa cidade de Arushurum, era como se fossem os políticos de hoje. Os políticos, nós não temos prefeito, não temos vereadores, não temos deputados, não temos presidente, senador. Então, os fariseus eram esses políticos, só que nessa cidade de Arushurum, que eram os escribas, eram divididos entre escribas, fariseus e saduceus. Então, esse grupo de fariseu eram os doutores da lei, ou seja, eles eram magistrados, eles eram juízes. Não existe o magistrado hoje, não existe o juiz, não existe a câmara, que o juiz vai lá para julgar as causas das pessoas. Então, esses homens eram homens criados pelo Moisés para poder criar leis para educar aquele povo que saiu do Egito com a cultura egípcia. Eles tinham que mudar a cultura egípcia para uma cultura que eles iriam criar ali naquele momento. E essas leis, por isso que eles não aceitaram Yahushua, porque Yahushua, ele veio para cumprir a lei e colocar o novo mandamento junto com a lei, só que de interpretação diferente. Ele veio dar a interpretação para a lei correta, porque quem colocou a lei também foi Yahushua. Pessoal, quem colocou a lei, a partir do momento em que o Criador fez a terra, pessoal, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 ou 2, ele foi descansar. Eu vou falar claro para vocês, ele morreu, pessoal. Eu vou falar claro para você entender. Na visão do mundo, o Criador morreu. Mas o que acontece? Aí que está o grande lance, a grande sacada do povo que entende o que eu estou falando. Ele morreu para esse plano aqui, porque a morte só existe no plano material. A morte, ela só existe no plano material. A morte não existe ainda no plano espiritual. Ainda ela vai ser criada depois do julgamento. Haverá um julgamento para todos os seres que o Criador Altíssimo, através do Espírito da criação, criou. E esses seres que se corromperam, que partiram para o lado do mal, partindo para o outro Deus, para outra extremidade, que estão agora agonizando no Tártaro, ou Seol, o local onde tem tormento, aonde as pessoas que não conheceram o Criador estão aguardando para julgamento. Todos serão julgados. A palavra Deus significa justo juiz. Deus não é um nome, é um título. De novo, a palavra Deus que é colocada aqui na Bíblia do João Ferreira de Almeida não é um nome, é um título. Deus pode ser qualquer coisa. Deus pode ser cachorro. Lá na Índia o boi é Deus. As pessoas adoram estátua, a imagem, dizem que é Deus. Deixa eu desligar aqui o som. Eu sempre esqueço de me programar. Entendeu quem eram esses escribas? Então eles criaram uma lei, a lei de Moisés, para o povo hebreu seguir. Só que eles começaram a interpretar a lei ali ao pé da letra. Então o que aconteceu? Yahushua teve que vir para mostrar o novo, como é que se interpretava a lei, como ele queria que se fizesse. Só que eles não aceitaram Yahushua. Era como se eu hoje, Denilson, vou dar um exemplo para você, eu chegasse lá no Congresso Nacional e falasse assim, porque quando você elege um deputado, um senador, ele vai criar leis que vai reger a nação, correto? Vocês entendem isso? É como se eu chegasse lá e falasse, olha pessoal, a partir de hoje, vocês todos estão errados com essas leis que estão aí, que vocês colocaram. Vocês têm que fazer outro tipo de lei. Aí todo mundo ia ficar bolado comigo, ia perguntar quem eu era. Primeiro porque Yahushua não era político.
Yahushua não era político, não era juiz, não era nada. Yahushua era um povão, era um filho de um carpinteiro, entre aspas, com uma mulher normal, ou seja, uma pessoa que para eles não tinha cultura, não era pessoa letrada. Só que Yahushua é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele veio para falar para todos eles e mostrar a verdade para todos eles. Falava por parábolas e falava diretamente para os fariseus, porque ele falava olhando para o íntimo de cada pessoa. É como ele hoje fala ainda. Ele não está aqui fisicamente, mas o espírito dele está aqui e está falando com vocês, e está tentando mostrar para vocês, assim como tentou mostrar para os fariseus. E quem é fariseu, pessoal, ele não aceita isso que eu estou falando. Ele está ligado à religião, ele é um cara religioso. E a pessoa religiosa, o farisaísmo está ligado à religião. É aqueles que só viviam acusando, só viviam dizendo que está escrito aqui, ó. Mas mal sabiam eles que quem criou essas escritas aqui foi aquele que estava falando com eles. Aí o Nicodemos foi lá visitar, né? Ele era um chefe dos judeus. E este foi ter com Jesus à noite, foi escondido no sapatinho, porque ele tinha medo, né? Tinha vergonha. Como tem muitas pessoas que têm vergonha de seguir a Yahushua. Rabi, sabemos que é mestre da parte de Deus, e porque ninguém pode realizar o sinal que tu fazes, se Deus não estiver contigo. Isto Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo lhe perguntou: como podemos um homem nascer, se já é velho? Pode por acaso novamente voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa água aqui, o pessoal, os pastores, eles levam a pessoa a pensar que essa água aqui é o batismo. Não tem nada a ver com o batismo isso aqui, pessoal. Águas e do Espírito, ou seja, a transformação, a lavagem de uma consciência pura, de uma consciência limpa. Vamos lá. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires se eu disser devereis nascer de novo. Então ele falou para ele: não te admires. Ou se você é um cara que está falando na carne, você não vai entender nunca que ele vai ter que entrar no ventre da mãe para nascer. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe para onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Olha só o que Yahushua está falando aí, pessoal. Aí Nicodemos perguntou: como pode acontecer isso? Jesus lhe disse: tu és mestre de Israel e não sabe esta coisa? Quer dizer que ele era mestre. Em verdade vos digo que se falamos... É esse versículo que eu quero que você entenda. Olha aí. Agora você vai entender por que as sereias. Em verdade vos digo que falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Contudo, não aceiteis o nosso testemunho. Eu vos falei de coisa terrena e não me credes. Como crereis se eu vos falar de coisa celestial? Uau! Aí, pessoal, ó. Pega a sua Bíblia no versículo 13, ó. Aí, no versículo 11, ó. Em verdade vos digo, se falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, contudo não aceitai nosso testemunho. Se eu vos falei de coisa terrena, não credes? Como sereis se eu vos falar das coisas celestiais? Caramba! Olha aí, pessoal. Olha aí. Como é que o Nicodemos, ele ia acreditar no nascer de novo? Como é que vocês, meus amigos, minhas amigas, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que estão me prestigiando nessa manhã, ou nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite, pode acreditar no nascer de novo? Então, Yahushua falou para esse fariseu, que era chefe dos fariseus da sinagoga, e ele era curioso, e ele foi humilde, né? Porque pelo menos ainda foi procurar Yahushua no sapatinho, como muitos cristãos me procuram. Muitos católicos me procuram, mas com receio, com ressalvas, porque eles têm medo do novo, eles têm medo da verdade.
Eles têm medo de quebrar aquele elo a qual eles foram doutrinados pelos escribas, que são hoje os pastores, que detêm a lei, que detêm a palavra, mas que não sabem manuseá-la, porque eles estão levando a palavra para o lado religioso. Eles transformaram as escrituras em algo para o seu bel prazer, e não para dizer a verdade. A sereia, pessoal, as sereias, elas nasceram porque eu já li isso aqui em alguns vídeos, vocês podem ver atrás. Os guardiões, eles não deveriam se relacionar com seres humanos. E como forma de punição, toda mulher que se relacionava com esses anjos caídos, elas eram viradas híbridas, elas viravam sereias. E elas existem até hoje, tá, pessoal? Os seres híbridos, só que o Criador não permite que esses seres apareçam. Aliás, tem alguns vídeos na internet aí que mostram para todos vocês as sereias. Elas tiveram deformação. Assim, elas não têm aquela magia. Lembra da magia que tem nos filmes que contam que a sereia cantava, encantava os homens, né? Encantava todos os homens e seduzia os homens para levar os homens para o fundo do mar. Tem várias histórias aí, várias lendas, entre aspas, que acontecem. Na verdade, pessoal, existem duas frentes aí sobre a sereia. Uma é essa, e a outra frente das sereias, que elas são filhas de Lilith, com anjos caídos também. Então tem duas vertentes nesse meio aí das sereias. E as sereias existem até hoje, elas estão nas profundezas dos mares. Existe vídeo, coloque aí na internet aí, visão de sereia. E aí você vai ver alguns mergulhadores ingleses vendo vultos, mulheres com a cauda de peixe, e é uma coisa, é uma aberração. Então essas aberrações passaram a ser filhas de Terron. Esses seres chamados sereia, eles nasceram porque as mulheres que eram belas, eram lindíssimas, e os anjos, esses anjos guardiões que deveriam guardar o paraíso para que os demônios não entrassem lá, eles acabaram sendo seduzidos pela beleza das mulheres. E aí tiveram relação com todas elas. Esse é o canal DRM, é o canal do Livros Apócrifos. Se você quiser pesquisar, entre no nosso grupo aí do WhatsApp, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, nós podemos colocar algumas passagens para você. Nós temos aí o nosso irmão Júnior, que está pesquisando firmemente, nossa irmã Jéssica, estão aí pesquisando firmemente para mostrar a verdade para todos vocês, pessoal. É a verdade. Falar do nome Yahushua hoje, as pessoas, o quê? Quando a gente fala assim, Yahushua, a pessoa, o quê? Porque as pessoas só conhecem Jesus. O Jesus já está tão impregnado na mente dela que se você falar assim, pense em Jesus, ele vai pensar naquela figura, né, daquela figura que a gente vê do cabelão, com o coração vermelho. Aí você vai mandar a pessoa, pense em Yahushua. Ninguém sabe quem é. O pretinho que salvou a humanidade, que teve até o seu nome roubado aí por esse sistema que nós temos aí. Mas a verdade vai aparecer, pessoal. A verdade, ela tem que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a palavra. Pessoal, eu quero terminar esse nosso videozinho aqui, já estamos chegando no nosso momento final, agradecendo a Yahushua pelo milagre. Olha só, a gente tem que agradecer por tudo, né? Nós ganhamos uma cadeirinha aqui, pessoal, boa. Eu falei que eu estava reclamando, né? E eu orei a Yahushua no secreto, e a Yahushua abençoou, e uma das lojas, uma gerente de uma loja nos cedeu gentilmente essa cadeira, assim, não foi uma não, eu pedi uma ao Criador, me deu duas, aliás, me deu 23 cadeiras. Eu tenho que pegar essas 23 cadeiras lá. Mas por que tanta cadeira assim? Eu não sei. Eu pedi ao Criador e ele simplesmente... Eu pedi aqui, né, para todos vocês. Aí ninguém se habilitou. Aí eu orei. Aí ele foi. Eu falei, poxa, pai, eu estou sentado num banco lá, a gente passa em pé. Então, me abençoa. Ele foi, me abençoou. A cadeira está aqui, maravilhosa. E ontem trouxe da Barra da Tijuca para cá, né? Dentro do ônibus. As coisas do Criador são maravilhosas, né? Ah, Pai, é verdade. Eu quero mandar um abraço para todos vocês. Continuar nossa campanha, pessoal. Não deixa de passar, transmitir nossos vídeos aí para todas as pessoas se inscreverem no nosso... Se inscreverem, pessoal. As pessoas vão lá ver. Elas só vão ver e não vão participar dos outros vídeos que nós vamos, das outras bênçãos que vamos enviar para as pessoas.
Então peça a pessoa se inscrever, não é só ver, não ensina ela a se inscrever. Você sabia que tem pessoas que não sabem se inscrever no YouTube? É só ir lá na lupa, lá em cima, lá explicar naquela lupazinha, clicar ali, colocar DRM, dar um espaçozinho Rodrigues, apertar lá o inscrever-se e ativar o sininho. E aí você vai para a parte desse nosso canal. Um forte abraço, que todos tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado. Ó, a qualquer momento a gente pode aparecer com um novo vídeo para vocês. Tá bom? Um forte abraço.